Olá a todos e todas! Vamos resolver as questões de língua portuguesa do processo seletivo simplificado que teve para a diretoria de ensino Centro-Sul. A prova ocorreu no mês de março e aqui vamos resolver as 15 questões que caíram na prova. Se você está se preparando para outros processos seletivos que acontecerão para o cargo de agente de organização escolar do estado de São Paulo ou para algum outro concurso e você quer praticar seus conhecimentos de língua portuguesa, faz o seguinte: assim que aparecer a pergunta na sua tela, pausa o vídeo, responde e assim que você tiver sua resposta, retome o vídeo para ver a resolução. O nome Luzimangues contém quantas vogais diferentes? Sabemos que dentro do nosso alfabeto temos 5 vogais: A, E, I, O, U. E a pergunta quer saber quantas vogais tem no nome Luzimangues. No nome temos a letra A, temos a letra E, a letra I, não temos a letra O e temos a letra U. Sabendo que temos 5 vogais no nosso alfabeto e a O não aparece, temos 4. Gabarito aqui, 4. Não é sinônimo da palavra degradante. Temos aqui 5 opções: infame, aviltante, humilhante, honroso. Geralmente, eles sempre vão colocar alguma palavra que não é de costume no nosso vocabulário diário, como o caso aqui de aviltante. Poucas pessoas utilizam essa palavra. A gente pode perceber que temos aqui a palavra também honroso. O que é degradante? Vamos pegar aqui: degradante é o que? Algo vexatório, humilhante, desonroso, indigno. Se sabendo que degradante é algo pejorativo, você nem precisa se preocupar aqui com essa palavra que eles colocaram nesse caso. De todas as alternativas aqui, o que a gente conhece que é uma palavra que não é depreciativa é o quê? Honroso. Esse é o nosso gabarito. Qual das alternativas abaixo não contém erro ortográfico? Vamos analisar cada alternativa e ver qual é o nosso gabarito. João foi preso em flagrante por homicídio. Nesse caso aqui, o correto é flagrante, de flagrar. Ser visto cometendo o ato. O tráfego de veículos é intenso naquela avenida. Aqui está correto. Então, a segunda frase aqui é o nosso gabarito. Aquele comerciante é acostumado a fraudar a fiscalização sanitária. Aqui o fraudar é com U, vem de fraude. Fraudar com L nos remete à frauda. Às vezes a insensatez humana assusta. Insensatez é com Z. É um substantivo que vem derivado do adjetivo insensato. Alfa fica, espacinho, muitos anos-luz da Terra. Parece que não via você, espacinho, mais de 100 anos. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas das frases acima. Então vamos lá. A primeira frase nos remete à distância e a segunda frase nos remete a tempo. Quando dizemos algo referente à distância, tal comércio fica a 2 horas da cidade. Tal rodovia fica a tantos minutos do centro. Nesse caso, utilizamos o a comum. Na segunda frase, ele traz a ideia de tempo. Mas que tempo? Tempo passado. Parece que não via você há mais de 100 anos. Não traz a ideia que o locutor está dizendo que não via a outra pessoa há muito tempo?
Nesse caso, é o ar de existir, que é com H. Nosso gabarito aqui, A normal e A com H. Um substantivo coletivo é aquele que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Diante desta informação, relacione as colunas abaixo. Então, aqui temos uma questão de coletivos. Ele deu 4 coletivos: cáfila, ramalhete, vara e rebanho. E na outra parte, temos os substantivos e temos que relacionar com os coletivos. Aqui o de porcos é vara, de camelos, cáfila, de ovelhas é rebanho e flores é ramalhete. Então o gabarito aqui é 3, 1, 4, 2. Quanto à acentuação gráfica, marque a alternativa correta. Do banheiro, Lucas gritou para sua mãe ir até lá para limpá-lo. Na primeira alternativa aqui, falta o acento agudo no A, limpá-lo. Então, me organizava de tal modo que eu pudesse visitá-lo o mais rápido possível e, assim, ter algum tempo para encostar o carro do meu pai embaixo de uma árvore e voltar a ler aquele livro sobre o Império Romano. Esse é o nosso gabarito. É uma frase longa, entretanto, todas as palavras estão acentuadas corretamente. Os juízes começaram a elaborar as provas para o concurso da magistratura. Aqui o incorreto está em juízes. Juiz, no singular, ele não recebe o acento agudo. Entretanto, quando ele vai para o plural, juízes, ele recebe o acento agudo. Este mês inteiro tem nos mostrado como ainda existe uma série de estereótipos a respeito do papel do homem e da mulher numa família. Aqui temos 2 erros. Série leva acento agudo e família também. Essas 2 palavras caem na regra de toda proparoxítona leva acentuação. Marque a alternativa em que a vírgula não está empregada corretamente. Então, temos aqui 4 alternativas e uma delas, a vírgula foi colocada ou empregada de forma incorreta. Ele não fez as tarefas de que foi incumbido, e sim as que ele quis. Aqui está correto. Sei que você não gosta de estudar quando é feriado, mas será preciso fazer um bom exame. Aqui é o nosso gabarito. O mas, ele tem qual papel? De contrapor a primeira ideia. Aqui no caso, sei que você não gosta de estudar quando é feriado. Essa é a primeira oração. A segunda parte, será preciso fazer um bom exame. Então a pessoa não gosta de estudar no feriado, porém ela vai ter que fazer isso para ter um bom exame. Como essa partícula mas traz a ideia, né, de contrário, oposto, a vírgula teria que vir antes, porque o mas faz parte da segunda parte. Sei que você não gosta de estudar quando é feriado, mas será preciso fazer um bom exame. Decidiu fazer um curso de MBA fora do país, pesquisou, encontrou mais adequado para sua carreira, fez a prova de seleção, foi aprovado. Aqui, o autor ele sequenciou atividades. Decidiu fazer o curso, pesquisou, encontrou, fez a prova e foi aprovado. Então, as vírgulas aqui estão empregadas corretamente. Com postura e altivez, o palestrante iniciou o seminário. A primeira parte aqui, ela é uma parte explicativa. A informação principal é a de que o palestrante iniciou o seminário. A primeira parte, ela só explica que ele estava com postura e altivez. Por que o cão insiste em enterrar ossos? Na verdade, ele age assim porque ancestrais que comida lhe esse instinto.
enquanto outros exemplares menos precavidos eram mais atingidos pela fome. Os mais bem nutridos se defender e se reproduzir melhor. Complete corretamente as lacunas. Então, a questão aqui pede ao candidato a conjugação verbal correta de acordo com o trecho. Esconderão é no futuro. Aqui está falando de ancestrais. Então vamos pegar o quê? As alternativas que estão no pretérito, no passado. Ficamos com escondiam, esconderiam e escondiam de novo. Aqui a segunda parte. Lhe esse instinto. O pretérito aqui, ele é perfeito, porque aqui traz uma informação de uma ação que ela foi concluída. Então, eliminamos, esconderiam, passavam. E também eliminamos a última alternativa. Sendo assim, a nossa alternativa correta é escondiam, passaram, puderam. Pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo também. Vamos ler novamente o trecho com esses verbos. Por que o cão insiste em enterrar ossos? Na verdade, ele age assim porque ancestrais que escondiam comida lhe passaram esse instinto, enquanto outros exemplares menos precavidos eram mais atingidos pela fome. Os mais bem nutridos puderam se defender e se reproduzir melhor. Viu como os verbos se encaixam perfeitamente? Alguns pesquisadores afirmam que a obesidade em muitos países é um problema de saúde pública, a partir da década de 1980, quando a capacidade de conservação e de distribuição de alimentos industrializados. Aqui novamente, preencher lacunas com a conjugação de verbo correta. Nosso gabarito aqui afirmam, tornou-se e aumentou. Alguns pesquisadores afirmam, não é afirma. Quem está conjugando o verbo? Eles, pesquisadores. Aqui, o que tornou um problema de saúde pública? A obesidade tornou-se problema de saúde pública. Então, tornou-se, não tornaram-se. E quando aumentou a capacidade, o que aumentou? A capacidade. Capacidade é ela, então, terceira pessoa do singular. Certo? Presente do indicativo, pesquisadores afirmam. Pretérito perfeito do indicativo, tornou-se. Pretérito perfeito do indicativo, aumentou. Analisa as orações a seguir quanto à concordância nominal. É proibido a entrada de pessoas com animais. A garota estava meia doente. As crianças têm menos doenças atualmente. As pessoas ficaram meio receosas com os acontecimentos. Elas mesmas fizeram todo o trabalho. Vamos lá. A primeira frase: é proibido a entrada de pessoas com animais. Se tivéssemos aqui o artigo feminino a, é proibido a entrada de pessoas, correto seria proibida. Entretanto, quando não usamos o artigo, proibido está correto. A segunda frase está incorreta porque meia é aquilo que você põe no pé. Quando você quer falar a respeito de quantitativo, sempre será meio. Meio cheio, meio saudável, meio gorduroso. As crianças têm menos. Menos também não existe. Sempre utilizaremos menos. As pessoas ficaram meio receosas com os acontecimentos. Está correta. Elas mesmas fizeram todo o trabalho, também está correto. A palavra mesma precisa concordar com o sujeito da frase. Sendo assim, as alternativas 1, 4 e 5 estão corretas. Analise o enunciado que preenche as seguintes lacunas. Era meio-dia e, quando chegamos,
observatório. O horário 12:30, ele quer dizer o quê? Que chegamos na metade do dia, meio-dia, mais meia hora, 30 minutos. Aqui, nesse caso, diferente do caso anterior, utilizamos o meia hora, 30 minutos. Chegamos, quando a gente chega a algum lugar. Se você fala cheguei no, traz a ideia que você chegou com aquilo, não aquilo. Retirando os meios e lembrando da forma a chegar ao, gabarito aqui, meia e ao. Leia o texto abaixo para responder à questão. Meu Deus, de onde vem tanta mediocridade? Tá falando da TV? Também. O valor semântico da palavra também nesse contexto é qual a ideia que também traz para nós? Você comprou legumes? Comprei. E comprou a carne? Também. Traz a ideia do quê? Comparação não é. Comparação são palavras feito, como, assim como. Literalmente você compara. O seu filho nada feito um peixinho. Isso é tão bom como o chocolate. São casos de comparação. Oposição, utilizamos mas, porém. Lembra aquela outra alternativa? Você não gosta de estudar nos feriados, mas é preciso fazer um bom exame. Deu o que é? A ideia contrária, a oposição. ênfase também não é. ênfase é quando você dá a ideia de confirmar. Certamente, sem dúvida. Um exemplo bem comum, saíram uns tempo atrás vários produtos com estilos de desenho do Romero Brito. Se você vê algum tipo desse produto, você vai saber. Porque ele tem um desenho meio que único, vamos dizer assim. Então, se você vê um produto desse, você vai com certeza pensar consigo mesmo ou comentar com alguém, sem dúvida isso daqui é baseado em alguma coisa do Romero Brito. É o que? O ênfase. Você está enfatizando que você reconheceu aquilo lá, você está enfatizando que aquele produto é relacionado com aquilo. E inclusão é o nosso gabarito. Também traz a ideia de soma. Nina Tayara conta mitos indígenas em escolas públicas de Manaus. Curitibana e neta de índios guaranis, a menina vive atualmente em Manaus, onde se diverte narrando histórias em escolas públicas. Mas as apresentações têm uma pitada especial. Honrando o sangue de seus ancestrais, Tayara mostra a magia das lendas e dos mitos indígenas para as crianças da Amazônia. No trecho, mas as apresentações têm uma pitada especial, o conectivo mas tem a função de. Olha aqui o mas novamente. Já vimos em duas perguntas anteriores. Qual que é a função do mas? É contrastar duas ideias opostas. Lembra? A ideia de oposição. Aqui temos um texto de Stephen Hawking sobre ele, né? Um texto a respeito do Stephen Hawking. E se você quiser fazer a leitura dele, pausa o vídeo e vamos resolver. Vamos lá, a questão é o seguinte. Para que a frase reproduza as informações do texto, a lacuna deverá ser preenchida com. Ele quer saber aqui qual das alternativas preenche a lacuna de acordo com o que foi passado no texto. O projeto de Stephen Hawking tem previsão para ser realizado 10 anos. A partir de não se encaixa, em menos de não se encaixa, desde não se encaixa. Porque aqui na primeira parte,
com um projeto de 10 anos, não não um projeto que vai começar daqui 10 anos, ou um projeto que será feito em menos de 10 anos, ou um projeto que já iniciou há 10 anos. Aqui o texto traz o que? A ideia de duração de 10 anos do projeto. Durante é o nosso gabarito. A palavra a seguir, que expressa a mesma ideia da destacada em mas para que ela pudesse realizar o seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de carne e osso. A pergunta quer um sinônimo de mas. Qual alternativa aqui traz a ideia o quê? De oposição? Porém, portanto, por isso ou logo. Porém é o nosso gabarito. Portanto, por isso e logo traz a ideia o quê? De conclusão. Vai ressaltar a frase anterior. Não contrastar como o conectivo mais faz. Bons estudos a todos e até a próxima!